Escuta profunda ou escutatória é a habilidade principal da comunicação. A gente, infelizmente, quando pensa em bons comunicadores, pensa em bons oradores, pessoas que falam bem, como se a comunicação fosse apenas a fala. E a comunicação, ela na verdade é a capacidade de transmitir uma mensagem com clareza, de que saia do ponto A e chegue eficientemente no ponto B. Isso é a comunicação. Como o B recebe o que A transmitiu, é o resultado que a gente espera. Se B recebeu algo totalmente diferente do que A transmitiu, a gente tem aí o pressuposto que a responsabilidade da comunicação está no comunicador. E geralmente isso acontece porque o comunicador está transmitindo a sua mensagem sem estar conectado com o seu receptor. E como ele não está conectado, ele está falando para algum outro lugar que não é aquele que vai receber. E isso nos leva para a reflexão, então quer dizer que para eu ser um bom orador, eu preciso estar conectado com quem vai receber a minha mensagem. O que me faz conectar? Então, a lógica que a gente às vezes recebe de informação é interessante, que a gente sabe as coisas, mas não sabe como executar. Ah, entendi, então eu tenho que estar conectado. Que bom! Como eu me conecto? A principal habilidade humana, o principal sentido humano que gera a maior conexão é a escuta. É o nosso primeiro sentido a ser desenvolvido. A gente começa a escutar por volta dos 4 meses de gestação, ouvindo o som da voz da nossa mãe, e é o último sentido a se desligar. É um dos principais sentidos de orientação na vida. Por isso que o neném se orienta para o som que vem da mãe, se regula do som que vem da voz da mãe. É um profundo senso de autorregulação que o som nos traz. E de desregulação, né? Ouvir sons estridentes, agudos, desregulados, gente desafinada. Às vezes, né? E quando é bom, né? Ouvir aquela sinfonia, aquilo que está adequado. Faz nosso corpo entrar em profundos estados de relaxamento, de regeneração. Então, a escuta é um dos sentidos que, como a gente não teve treinos de habilidades explícitos, a gente acha que o fato da gente ouvir é igual a gente saber escutar. E não é. Porque a gente não aprendeu a falar naturalmente, a gente precisou de treinos de habilidade, né? A gente aprendeu ouvindo nosso pai, nossa mãe, o mundo à nossa volta, começando falando errado, né? As estruturas, é muito legal a gente que tem filho pequeno ver eles falando, né? Quando eles falam com 2, com 3, com 4, você vai ver, né? Muito engraçado, a gente até sente falta a hora que começa a falar entre aspas certo, porque era tão fofo o jeito que eles falavam antes, né? Ou seja, foram anos aprendendo a dominar a fala. Como a escuta não tem isso visível, parece que eu sei escutar. Mas eu não sei, eu sei ouvir. Eu sei ouvir, o som chega, eu escuto, eu ouço e dou um significado para aquilo. A escuta é quando eu ouço esse som e permito que esse som chegue a mim e eu compreenda o significado que aquele som quer dizer. Então, quando uma pessoa fala comigo e eu estou já pensando no que eu vou responder para essa pessoa, eu não estou escutando essa pessoa. Quando a pessoa fala comigo e eu falo, mas eu já sei o que você está falando, eu não estou escutando essa pessoa. Quando essa pessoa fala comigo e eu dou interpretações e significados a partir da minha vivência e não procurando realmente deixar aquela mensagem chegar do ponto de vista dela, eu não estou escutando essa pessoa. Então a escutatória é essa capacidade de abrir os nossos sentidos para realmente deixar aquela mensagem chegar, sem que ela seja interpretada pelos meus filtros, pelo que eu acho, que eu não acho, da minha opinião. Ah, você pode pensar assim, você não pode pensar assim, porque eu já tô aqui conversando com a minha cabeça, né? Tô aqui nessa atividade e não tô aqui com você. Esse estar aqui com você precisa ser vivido, para que então a gente comece a dominar a escuta profunda ou a escutatória. A escutatória é uma arte também a ser desenvolvida, que é diferente de ouvir. E na nossa função como psicólogo, terapeuta, psicoterapeuta, ela precisa ser altamente desenvolvida, que é uma das principais. E se a gente pensar na nossa vida, quando você tem um papo legal com alguém e você sente que a pessoa está realmente te ouvindo, você se sente profundamente conectado com essa pessoa. Parece que essa pessoa recebeu você no mundo dela, deixou você entrar no mundo dela. E é isso que a gente espera.
que aconteça numa relação terapêutica. Só que isso não nasce sozinho. Isso precisa primeiro ser reconhecido como habilidade, precisa ser reconhecido que a gente não fez pelo fato da gente ouvir, não necessariamente a gente escuta, que a gente está mais acostumado a ouvir nossa cabeça do que ouvir o outro, o que a nossa cabeça acha a respeito do que o outro está falando. E tudo isso nos afasta de realmente poder escutar profundamente, receber o outro profundamente, estarmos conectados com o outro e só após isso eu poder transmitir uma mensagem que o outro também receba. Então isso tudo é escutatória, é escuta profunda. Não nasce com a gente. O ouvir nasce, mas o escutar precisa ser aprendido. E a nossa profissão pede isso.